amadas irmãs e irmãos. Convidamos a todos a cerrar levemente os nossos olhos, nos colocando confortavelmente, procurando estarmos todos cientes de onde estamos e do objetivo que nos trouxe até esta casa, e dessa forma agradecermos primeiramente ao nosso Pai Criador, pois que sem a ciência e sem o consentimento dele, nenhuma folha sequer cai de uma árvore, pois que para tudo que o Pai criou existe um propósito e um fim inteligente, justo e bom. Por isso, Senhor, te agradecemos pelo dom da vida, pela oportunidade reencarnatória, por esse instante, e rogamos a Ti que juntos em pensamento, juntos em vibração, possamos nessa noite colhermos o melhor ensinamento possível e que sirva para nós de instrumento de reflexão e de mudança de pensamentos, de hábitos e paradigmas, contando com a Tua presença, com a Tua luz, com a Tua boa bênção. Iniciamos então as tarefas dessa noite, começando pela exposição doutrinária. Que assim seja. Então nós vamos conversar um pouco hoje, né? Que os caras dizem, tu vai fazer a palestra, tu vai dizer, não, vamos conversar, não sou palestrante, sou conversador. Então nós vamos conversar um pouco hoje a respeito de uma leitura muito importante do livro Caminho, Verdade e Vida, ditado pelo Espírito Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. Zelo próprio é o título da leitura. Olhai por vós mesmos, para que não percais o vosso trabalho, mas antes recebais o inteiro galardão. João, segundo João, capítulo 1, versículo 8. Então agora vem a dissertação do Espírito Emmanuel. A natureza física, não obstante as deficiências de suas expressões, em face da grandeza espiritual da vida, fornece vasto repositório de lições alusivas ao zelo próprio. A fim de que o espírito receba o sagrado ensejo de aprender na terra, receberá um corpo equivalente a verdadeiro santuário. Este parágrafo é muito importante, né? Recebemos um corpo semelhante a um verdadeiro santuário. E o que se faz num santuário quando nós entramos em qualquer templo sagrado que falamos no santuário? É respeito, é zelo, é admiração. Então, o nosso corpo é semelhante a esse santuário. Os órgãos e os sentidos são as suas potências, mas semelhantes tabernáculo não se ergueria sem as dedicações maternas. E quando a criatura toma conta de si, gastará grande percentagem de tempo na limpeza, conservação e defesa do templo de carne em que se manifesta. Precisará cuidar da epiderme, da boca, dos olhos, das mãos e os ouvidos. Que acontecerá se algum departamento do corpo for esquecido? Excrescência e sujidade darão veneno à vida. Se o quadro fisiológico, passageiro e mortal exige tudo isso,
que não requer de nossa dedicação o Espírito como os valores eternos? Se já recebeste alguma luz, desvela-te em não perdê-la, intensifica-a em ti. Lava os teus pensamentos em esforços diários nas fontes do Cristo. Corrige os teus sentimentos, renova as aspirações, colocando-as na direção de mais alto. Não te cristaliza. Movimenta-te no trabalho do zelo próprio, pois há micróbios intangíveis que podem atacar a alma e paralisá-la durante séculos. Então vejamos a importância do que nos fala do zelo próprio. Quanto é importante nós zelarmos, né, por nós mesmos, né? Zelar pela nossa vida e sempre com o pensamento no alto, pensamento no mais adiante, que é o Espírito. Porque, como diz a leitura, o corpo precisa de muitas coisas, né? E que ele não, né, se tornaria uma máquina nessa potência, como diz no verdadeiro santuário, se não tivéssemos os devidos cuidados. E aqui vai um destaque à parte. O que nós temos que olhar, a valorização das mães, o que nos fala a leitura, que é importante quando recebemos esse corpo. A mãe é muito importante nas primeiras fases da vida do ser humano, porque é ela que cuida, é ela que dá banho, é ela que faz tudo, né? Amamenta e cria, né? Depois, quando nós temos já a certa liberdade, que já somos criaturas mais criadas, tomamos contas de nós mesmos, então, quanto tempo se gasta, como diz a leitura, no cuidado com o corpo, com a epiderme? Então, lavamos, cuidamos das mãos, né, dos ouvidos, da boca, enfim, todo o nosso corpo, né? É o banho diário, vamos dizer assim, a higiene pessoal. Mas nós já pensamos, então, na higiene espiritual? Para que este zelo seja realmente profundo e próprio de cada um de nós, temos que ter o banho espiritual. E como nós vamos fazer isso? Na água divina e sagrada do amor do Senhor. E para que nós possamos atingir esta fonte para a nossa limpeza espiritual, é preciso, além do zelo próprio, o esforço próprio de cada um. Porque ninguém salva ninguém. Né? Ninguém salva ninguém. Jesus, nós temos na conta do Salvador. Agora, Ele é Salvador se nós procurarmos a nossa salvação. Caso contrário, não. Porque se nós irmos ao encontro, né, irmos de encontro ao caminho dele, que não for a favor do caminho que ele traçou, nós não vamos alcançar a chamada salvação. Vamos para o caminho da perdição. E o que é esta perdição? É as trevas exteriores, como ele falou, aonde que há choros e rangeiros de dentro. E como diz então a leitura, há micróbios intangíveis que podem paralisar a alma por séculos. Por séculos, já imaginaram? Então, quanto trabalho nós precisamos? Além do cuidado com o corpo físico, este santuário que Deus nos deu,
nós precisamos do trabalho espiritual. Então, o que é que temos que fazer? É lavar a nossa mente, livrando-nos dos pensamentos negativos, porque a todo momento milhões de pensamentos surgem durante o dia, né? Pensamentos negativos, pensamentos positivos, pensamentos ruins, pensamentos de raiva, de cólera, de rancor, e enfim, surgem quantos e quantos. E o que nós temos que fazer? Filtrar esses pensamentos, né? Passar a esponja da boa vontade. Quando nós vamos, por exemplo, coar um chá ou um café, nós passamos no coador, aquele pó fica, ele vai fora. Nós vamos tomar o líquido, né, puro. Então, assim também, temos que usar o coador da boa vontade para filtrar os pensamentos, para que aqueles negativos que não colabora com nada, nós possamos jogar fora. Então é ter esse zelo, né? O sentimento também. Quantos sentimentos se passa no dia? Desde que acordamos até a hora de dormir. E muitas vezes até dormindo. Quantos sonhos negativos, sonhos ruins, né, se tem. Por quê? Porque o espírito ainda não está habituado a essa filtração das coisas boas, de acolher o que é bom e jogar fora o que é ruim. Então, nós temos que realmente trabalhar nesse sentido, zelando pela nossa vida, assim como nós zelamos pela nossa integridade, procurando evitar perigos, né, de acidentes, ou no trabalho, no trânsito, em qualquer lugar, a gente procura, né, evitar esses acidentes. Nós temos que também evitar o acidente espiritual, fazendo com que a nossa mente funcione como uma luz, buscando sempre o que há de melhor. Andar com os pés no chão, mas o pensamento no alto. E quando surge aquele pensamento negativo, aquele pensamento ruim, fazer logo uma prece, ou fazer como fez Jesus, quando que ele ia descer a Jerusalém, quando ele estava próximo à entrada dele, para depois ele ser preso, e o apóstolo Pedro, amedrontado, né, quis impedir que ele fosse. Não, Senhor, não vai lá, não vai. E Jesus repreendeu, né, ele, e dizendo assim: afasta de mim, Satanás, e não venha contra o teu Senhor. E o apóstolo ficou impressionado, porque antes Jesus estava elogiando o trabalho dele, incentivando, e ele veio e disse: Senhor, mas há pouco elogiava o meu trabalho, elogiava, né, a minha dedicação, agora me chama de Satanás? Daí ele disse: não, eu não te chamei de Satanás. Eu disse para afastar, né, Satanás, as forças negativas que tu está atraindo. Com esse teu medo, tu está atraindo o que há de negativo. As forças satânicas podem te prender, podem te levar a coisas negativas pelo teu medo. Não temas nada. Levante a tua cabeça e vai em frente. Então é assim, nós podemos repreender também quando vem aquelas sugestões muito, né, porque muitas vezes são espíritos que estão ali tentando a nos desequilibrar. Afasta de mim, Satanás, não quero nada contigo. Faz logo uma prece, porque a prece ilumina, a prece eleva, né? E nós podemos fazer a prece em qualquer lugar,
qualquer momento, no trabalho, na rua, aonde quisermos, a prece. As mãos podem estar ocupadas no trabalho profissional, né? Mas o pensamento está livre. Nós podemos estar pensando em Jesus, cultivando aquele pensamento bom, agradecendo, né, pelo trabalho, agradecendo pelas oportunidades, as bênçãos da vida, né? Tudo isso, então, eleva espiritualmente, porque quando nós estamos agradecendo, é sinal que estamos bem com nós mesmos, estamos louvando ao Senhor. E como é deliciosa a prece quando se faz em agradecimento, em louvor. Porque quando estamos pedindo, né, é porque algo não está bem. Então, mesmo o nosso pensamento às vezes não está ligado ao Senhor na hora que estamos pedindo. Estamos pensando no problema. E quando estamos louvando e agradecendo, estamos tranquilos, então a nossa prece se torna muito mais deliciosa. E assim nós vamos trabalhando em prol de nós mesmos, melhorando o nosso dia a dia, na conversa com os amigos, na conversa com os familiares, em todos os momentos. E pensamentos negativos e jogando fora. Vamos nos banhando nessa água divina, no amor do Senhor. E assim, então, usamos a higiene pessoal para o corpo, mas também higiene para o espírito. E é aí que, então, pede-nos a espiritualidade maior para este zelo próprio. Nos zelar, cada um de nós. Porque ninguém vai fazer nada por ninguém, né? E ninguém pode dar nada a quem nada quer, né? Então, se nós queremos uma vida melhor, se nós queremos, quando deixar essa carcaça física e para uma colônia espiritual mais elevada, iluminada, nós temos que trabalhar para isso. Não é simplesmente dizer Senhor, Senhor, porque Ele próprio nos diz: nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas sim aqueles que fazem a vontade de o meu Pai que estás nos céus. Então Jesus deixava claro que não é só chegar no templo ou em qualquer lugar e dizer Senhor, Senhor, e falando o nome do Senhor. É fazer a vontade do Senhor, aquilo que Ele nos ensinou. E Ele disse: aquele que quiser salvar-se, tome a sua cruz e siga. Seguir Ele, tomar a cruz. O que é a cruz? É os reveses da vida, os tropeços, os problemas, porque neste mundo de expiações e provas, todos nós, em qualquer situação, em qualquer família, em qualquer posição social, temos o nosso quinhão de sofrimento, o nosso quinhão de amargura, dor, né? É a cruz. As dificuldades é a cruz que cada um carrega, né? Por que muitas vezes a pessoa diz, quando, por exemplo, assim, uma mulher sofre muito com o marido, coisa assim, né? Que ele é ruim para ela, coisa. Hoje em dia ela não sofre muito, porque 2 estrelas mete o pé e vai e volta fora, né? Mas uma vez eles tinham aquela de fazer com que o casamento, jurou lá na igreja, tinha que se apanhasse o sobraço, tinha que viver até o fim da vida. Hoje já é diferente. Mas quando a gente vê ainda, as pessoas dizem, nossa, que cruz pesada tem essa pessoa, que cruz pesada tem essa mulher, às vezes com dificuldade com os filhos, com o marido, coisa, né? Cruz pesada. Por quê? É a cruz da dificuldade, não é aquela cruz da madeira que nem o Cristo levou. É a cruz da dificuldade. Então, como Ele nos disse, toma a sua cruz e segue. Então, tomar a nossa cruz. Aceitar as nossas dificuldades. Claro, não é o aceitar, é uma outra coisa muito importante. Não é a gente cruzar os braços, a pessoa que está doendo,
Não vou tomar um remédio. Eu não vou no médico, porque eu vou aceitar. Essa é a minha cruz. Não, nós temos para isso, tem aí, né? Deus derramou as bênçãos da tecnologia, do estudo para a medicina, que hoje está bem avançada, graças a Deus, né? Nós temos o dever de ir ao médico, de tomar nossos remédios, né? E, lógico, cuidar da nossa saúde. Agora, quando às vezes a enfermidade persiste, não nos desesperar, aceitar. Às vezes são provas que nós temos que passar, é um determinado caminho que nós temos que seguir, passar por um caminho perigoso, espinhoso, né? Mas sempre mentalizando que lá adiante tem a luz. Quando entramos no túnel escuro da vida, mentalizar que lá no final do túnel tem uma luz. E essa luz vai nos dar coragem, a força para seguir. E essa luz nós projetamos quando temos a fé, a certeza de que Jesus está adiante, que Jesus nos aguarda e que Ele nos prometeu, e como promessa dele, sempre cumpriu e cumprirá. Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Ele está junto com nós todos os dias, até a consumação dos séculos. Isto até que nós nos purificamos e podemos chegar então a Ele. Nós estar com Ele. Porque hoje Ele está com nós. Mas nós estamos com Ele? Não. Porque muitas vezes nós amamos, criticamos, ficamos raivosos, agressivos, né? Isso aí nós estamos virando as costas para Jesus. Então, fazer mais uma vez, né? Repitamos isso. A lavagem cerebral. Fazer com que esses pensamentos de raiva, de fora, de rancor, se afastem de uma vez por todas e aprendermos o caminho da mansidão, da calma, da tolerância, da compreensão, né? Porque é tão difícil hoje as pessoas se compreenderem um ao outro. Porque fulano é isso, porque fulano é aquilo. Vamos cuidar do nosso zelo próprio. Cada um vai cuidar de si. Deus está cuidando, Jesus está cuidando do seu rebanho. Agora Ele não pode pegar cada um pela mão e dizer, não, arrastar por aqui, tu tem que ir por esse caminho. Ele veio, Ele traçou o caminho, Ele mostrou para nós. E disse, quem quiser vir após mim, toma a sua cruz e siga. Então, nós temos que seguir Ele, né? Ele está pronto, nos esperando, sempre de braços abertos. Mas nós precisamos a nossa iniciativa. Temos que caminhar com as nossas próprias pernas, ir ao encontro desse mestre. Então, fazendo, né, com que esses sentimentos negativos eles sejam banidos de uma vez por todas. Não tem o porquê, né? Se Deus nos criou pelo amor e para o amor, é este sentimento que nós temos que cultivar dentro do nosso coração. O sentimento do amor, da verdade, da pureza. E pensamentos bons, pensamentos que nos façam com que olhamos ao mundo com os olhos do amor, que olhamos para os nossos semelhantes, seja ele um bandido, seja ele quem for, não temos, né, o direito de apontar o mundo. Deus está vendo, Jesus está vendo, né? Saber que Ele é um Filho de Deus, é um irmão nosso. Não nos apoiamos às atitudes deles, jamais. Não vamos apoiar, porque é um bandido, é um perigoso, é um criminoso, é isso e aquilo. Mas é um irmão meu, deixa. Não. Claro, não vamos apoiar, não vamos nos coadunar com essas atitudes negativas. Mas também não temos o direito de praguejar, de desejar o mal, fazer uma prece, que ele vá se redimir, que ele ponha a mão na consciência e sinta o erro que está fazendo, né? Para que possa um dia melhorar, porque um dia, mais cedo ou mais tarde,
nós vamos se encontrar todos juntos, um só rebanho diante de um só pastor. E isso pode passar milênios, porque o que é um milênio diante da eternidade? João Franco uma vez contou uma história que um americano desencarnou e foi falar com Deus e perguntou a Deus. Esse americano era muito apegado à matéria. Aí ele foi falar com Deus e perguntou: Pai, o que é um milênio para o Senhor? Daí ele disse: é um segundo da contagem de vocês. É um segundo. Daí ele, já muito esperto: Senhor, e o que é $1 milhão para o Senhor? 1 centavo. Diz que ele parou um pouquinho, deu uma respirada e disse: Senhor, me dá 1 centavo? Aí ele disse: espera um segundo. Espera só um segundo, né? Então, imagina, se para Deus eram, né, 1 milhão de anos, era um segundo. Então ele queria $1 milhão, que era 1 centavo. Ele queria 1 centavo, tinha que esperar, né, um segundo. Então é a realidade, né, da vida. Então a vida é assim. Para Deus, a contagem do tempo para ele é muito diferente da nossa. Só o nosso calendário aqui na Terra que tem dia e noite. Para Deus é sempre luz, é a eternidade. Então essas criaturas que perversas e coisas podem, né, como disse a leitura aqui, esses micróbios eles podem atrasar séculos e séculos a vida da pessoa. Podem, né, paralisar por muito tempo. Mas o dia chegará e que eles despertarão. Se não pelo amor, pela dor, e chegarão também um dia aos pés do Senhor. Né? Então, vamos por nós, por nossa parte, por nossa vez, zelar, esse zelo próprio de cada um, zelar pelo melhor, para que o melhor aconteça em nossas vidas. Queridas irmãs e irmãos, talvez eu não pude dar o melhor para você, mas eu sou pequenininho, sou que nem um centavo também, né? Então eu dei o que pouco, tá? Quero agradecer pela atenção de todos e desejar que todos tenham uma ótima, boa noite, né? E que ao retornar a seus lares, vão acompanhados pelos seus anjos de guarda e que durante a noite possam dormir com Deus e sonhar com os anjos. Tá? Então vamos convidar os médiuns agora para o trabalho de passe. Então, neste clima de alegria, vamos dizer assim, de paz, de harmonia, vamos cada um de nós mentalizar aquilo que viemos buscar. Uma energia curadora, pacificadora, tranquilizadora, animadora, uma energia encorajadora, aquilo que precisamos. Temos a certeza que esses mentores que estão aqui trabalhando, aureolados de luz, estão com as mãos espalmadas sobre a cabeça de cada um e emitindo a energia que cada um buscar, pedir através do seu pensamento. Senhor Jesus, Mestre dos Mestres, Senhor dos Senhores, nós queremos vos agradecer por tudo que nos tem dado, por ter vindo até nós, trazer a grande e eterna mensagem do amor. Te agradecemos, Senhor, porque temos a certeza que nos aguarda de braços abertos, dizendo: vinde a mim todos vós, estáis cansados, fatigados, eu vos aliviarei, acharei descanso para vossas almas. Senhor, abençoa este nosso planeta ainda em turbulência. Abençoa, Senhor, essas criaturas que não despertaram para este zelo próprio da vida e que, além de não ter o zelo próprio da sua vida, fazem da vida dos outros muitas vezes maldade, colocando espinhos, colocando feridas nas pessoas. Olha por eles, Senhor, compadece,
um dia eles também chegarão até nós. Senhor, abençoa aqueles que choram, que sofrem, que padecem, que estão tristes, acabrunhados, deprimidos. Olhai por todos, derrama a vossa bênção e luz de amor. E nesta plateia que está aqui nesta casa hoje, Senhor, inunda seus corações na tua luz imensa de amor e faça repercutir nos tímpanos espirituais de cada um. A minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou. E que todos possam seguir na sua paz, hoje e sempre. E que assim seja. Então, tenha uma boa noite agora.